Graça e a paz do Senhor Jesus, igreja. Você pode se colocar em pé, pode virar para o seu vizinho da direita e da esquerda e dizer que ele é muito bem-vindo em nome de Jesus. Você pode dizer para ele que sim, meu irmão, você vai ser desafiado esta noite, preste atenção na palavra, diga para ele. Diga para ele que você será desafiado essa noite. Glória a Deus. A palavra que Deus colocou no meu coração essa noite é uma palavra que vai nos trazer uma autorreflexão. É uma palavra que às vezes até choca alguém, mas essa é a realidade. A realidade é que Deus responde à nossa fé e não às nossas necessidades. Eu convido você a ver a sua Bíblia em Hebreus, no capítulo 11. Nós vamos ler um versículo muito conhecido. E às vezes essa questão de conhecer o versículo, conhecer a Bíblia, conhecer aquilo que já estamos, às vezes, rotinamente, já virou rotina a gente ouvir a palavra e às vezes a gente não coloca ela na profundidade da qual ela é. Eu tenho duas mensagens hoje, dois textos para ler hoje, e são textos muito conhecidos. Mas eu quero que você observe esse texto hoje de uma forma que talvez você nunca observou. Olha que a palavra de Deus nos diz em Hebreus 11, no capítulo 6. Vamos ler todos juntos? Não, mas eu não quero essa versão, minha versão é um pouco diferente. Vê se tem Almeida Revista e Corrigida aí, irmão. Tem? Não, então vamos nessa mesmo. Agora sim. Vamos lá, todos juntos? Ora, é impossível agradar a Deus, que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. E eu quero ler com você também o capítulo 10 de Hebreus, versículo 38. Hebreus 10, 38. Vamos lá todos juntos? Mas o justo terá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Feche seus olhos para uma palavra de oração. Soberano e eterno Deus, Pai de nosso amado e Salvador Jesus Cristo, na tua gloriosa presença nós chegamos, nosso Deus, diante desta palavra, dessa palavra que muda histórias, dessa palavra, Senhor, que muda caminhos, dessa palavra que cai escamas dos olhos, dessa palavra que restaura, que salva, que liberta. Senhor, essa palavra, Pai, essa noite, Pai, ela tem um fim, ela tem um objetivo, ela tem um propósito, Senhor. Ó Deus, e que os nossos corações essa noite, Pai, estejam abertos, Senhor Deus, os nossos ouvidos atentos, Pai, para que possamos entender e absorver e colocar em prática tudo quanto o Senhor tem a falar conosco nesta noite, através da Tua palavra, Pai. Nos colocamos à disposição do Espírito Santo de Deus e pedimos, Senhor, fala conosco, Pai, porque os Teus servos ouvem. E assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Poder tomar assento. Essa palavra, certamente todos nós já ouvimos ela, já lemos várias vezes. Mas o propósito que eu tenho aqui essa noite, que Deus quer falar aos nossos corações, é um desafio. Olha, se eu tenho tantas necessidades, por que muitas das vezes essas necessidades não são alcançadas? O objetivo aqui essa noite é provocar a sua fé. O objetivo aqui essa noite é chacoalhar você e entender, para que você e eu entendamos que o que vai mudar a nossa realidade não é a nossa lamúria, não é a nossa vitimização, não é a nossa necessidade por si só.
O que vai mudar a nossa história é quando nós agimos em fé. Porque necessidade todos nós temos. E o mundo inteiro tem e sempre vai ter. Porque nós estamos debaixo sob o domínio de um mundo que jaz no maligno, no mundo a qual Satanás é o Deus deste século, no mundo ao qual tudo coopera para o mal, todas as coisas cooperam de uma forma para o mal. A Bíblia diz que para o mal tudo opera. Então eu e você, nós somos peregrinos neste mundo, nós somos sal neste mundo, nós somos luz deste mundo, mas isso não nos impede de termos as aflições, as tribulações, as dificuldades que existem neste mundo. Jesus disse: olha, vocês vão ter no mundo aflições, não pensem diferente disso, mas que você tenha bom ânimo. Você tenha bom ânimo, ou seja, não se desanime, não se abata, não se proste, porque eu venci o mundo. E se vocês estão ligados em mim, vocês também vencerão. Mas qual que é a diferença? O que faz com que eu alcance isso? A fé. Então a proposta nessa noite, olha, o escritor aos Hebreus disse, olha, que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário, ou seja, é importante, é de suma importância, que aquele que busque a Deus, creia, olha bem, creia que Ele exista, e que Ele é galardoador. Em outras versões diz que Ele é recompensador daqueles que o buscam. O profeta Isaías diz que Deus trabalha para quem? Para aquele que nele espera, para aquele que deposita a sua fé nele. Então entenda bem, se eu chego diante de Deus, eu tenho para receber o galardão dele, para receber a recompensa da parte dele, é necessário que eu chegue diante dele com fé. Porque nós vamos aprender aqui que eu posso chegar diante dele sem fé. Nós estamos num ambiente espiritual. Quantos creem que Deus está aqui? E se tiver alguém aqui que não crer que Ele está aqui, mas Ele está. E você pode estar na presença de Deus sem ter a fé para alcançar o galardão dele. E o outro versículo que nós lemos, nós vemos que o justo viverá pela fé. E se eu perguntar aqui, quem é justo? É todo aquele que aceitou a Cristo, que é justificado por Cristo. Porque a Bíblia diz no livro de Romanos que Ele morreu pelos nossos pecados, mas ressurgiu para a minha e para a sua e para a justificação deste mundo. Então o justo viverá pela fé. Entenda de que forma eu e você devemos viver? Pela fé. E o que é viver pela fé? Viver pela fé é chegar diante de Deus com ousadia. A Bíblia diz que para chegar nos santos dos santos, com ousadia. O santo dos santos era o acesso que tinha apenas o sumo sacerdote uma vez no ano. Era um lugar mais do que sagrado. Mas quando Jesus morreu na cruz do Calvário, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, nos dando acesso direto à presença de Deus Pai. E que nós façamos isso com ousadia. Não é com falta de reverência, é com ousadia. Então tem alguns personagens na Bíblia que me despertam muito. Eu falo assim, poxa vida, é essa resposta que eu vou ter, de Deus, é uma resposta como essas, com uma resposta de fé, não uma resposta de necessidade. Todos nós temos necessidades. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu São Marcos, no capítulo 5. Eu vou ler uma história muito conhecida também. Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo 5.
Eu vou ler do versículo 21 ao 34. E nós vamos ver aqui o que eu quero explanar essa noite. Diz assim a palavra de Deus: tendo Jesus passado no barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão. Diga aí, grande multidão. Enquanto ele estava junto ao mar. Então chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, o qual, vendo-o, prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe muito: minha filha está à morte, rogo-te que venha e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. Pelo que Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, comprimindo-o. Diga novamente, grande multidão. Certa mulher, que havia 12 anos, tinha uma hemorragia, e que havia padecido muito à mão de vários médicos, e despendido tudo o que tinha, sem contudo nada aproveitar. Pelo contrário, indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás dele, entre a multidão, e tocou nas suas vestes. Dizia ela: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Imediatamente se lhe estancou a hemorragia e sentiu o seu corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, conhecendo que se de si mesmo saíra poder, voltou-se na multidão, diga novamente, multidão, e perguntou: quem tocou nas minhas vestes? Responderam os seus discípulos: vês que há? Bom, gente, vês que há? Te aperta e dizes: quem tocou? Porém ele olhava ao redor para ver o que isto fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e declarou toda a verdade. E Jesus lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e sê curada deste teu mal. Glória a Deus. Nessa passagem nós vemos aqui duas pessoas, dois personagens. E é interessante que a Bíblia fala sobre o primeiro personagem, com uma necessidade especial, que veio aos pés de Jesus com fé, chamado Jairo. A Bíblia nos diz que ele era o principal da sinagoga, ou seja, o pastor da sinagoga, o dirigente da sinagoga, o pastor da igreja. E prostrou-se aos pés de Jesus. E quando Jairo faz isso, ele diz: Senhor, minha filha, a filha dele tinha apenas 12 anos. Senhor, minha filha está muito doente. E por favor, Jesus, venha até minha casa, coloque as mãos sobre ela, para que ela sare e viva. Então nós vemos aqui, a Bíblia nos mostra que esse personagem era um homem conhecido, um homem importante, um homem que tinha um status na sociedade e tinha um problema, que era a sua única filha estava muito enferma. Mas eu não quero falar sobre Jairo essa noite. Eu quero falar sobre esse outro personagem que a Bíblia sequer diz de onde essa mulher veio. A Bíblia nos diz o nome dela. A Bíblia não diz a nacionalidade dela. A Bíblia não diz aonde ela morava. Mas a Bíblia fala muito dela. Em 2 versículos a Bíblia fala muito dela. E a Bíblia fala que é uma certa mulher. Então eu quero já aqui abrir um parêntese e dizer que Jesus não faz a menor acepção de pessoas. Porque Jesus tanto, ele se inclina, se ele se compadece, ele se prontifica em ajudar aquele que com fé chega diante dele, seja uma pessoa
sem sequer seja citado o nome dela. Ou seja, uma pessoa super importante, vamos dizer assim, que era o caso de Jairo. E a Bíblia nos mostra que esta mulher, ela tinha algumas condições aqui, que nos relata uma situação decadente da parte dela, em vários aspectos. E eu quero que você pense comigo como era essa mulher e o quão grande lição ela nos dá. Primeiramente, a Bíblia nos fala que ela era uma mulher sofrida. A Bíblia nos fala que ela era uma mulher que havia muito tempo padecia de uma hemorragia. 12 anos. Dá para parar para pensar o que é 12 anos com uma hemorragia? Se você parar para pensar onde eu e você estávamos há 12 anos atrás, e pensar todo o percurso que houve de 12 anos atrás até hoje, e você pensar, imagina eu com um problema lá, pensa em algo que te marcou há 12 anos atrás. E você, meu Deus, já pensou se eu tivesse sangrando com uma hemorragia por esses 12 anos, carregando um problema tão grave, um problema tão sério, por 12 anos? Então a Bíblia diz que ela sofria demais, que ela havia padecido muito. E a Bíblia nos diz que ela havia padecido na mão de vários médicos. E eu fico imaginando o que era naquela época a questão da medicina. E eu fico imaginando, quando a Bíblia relata isso, os tratamentos mais severos, as experiências mais severas que essa mulher passou, porque a Bíblia faz questão de relatar que ela padeceu muito nas mãos de vários médicos. E não só isso, a Bíblia nos relata a sua condição financeira. Essa mulher ficou pobre, mas ela não era pobre. A Bíblia nos mostra que ela gastou todos os seus recursos. Então, ninguém gasta aquilo que não tem. Então, a Bíblia diz que ela gastou todos os seus recursos. Então, essa mulher, neste momento, nessa situação, ela era uma mulher pobre. A Bíblia nos mostra a sua vida financeira. E a Bíblia nos mostra também a sua vida social. Porque você imagina essa mulher. Essa mulher vivia em solidão, porque a Bíblia diz que ela falava consigo mesma. É porque essa mulher, diante deste problema, ela era considerada imunda pela sociedade. Então essa mulher não podia tocar em ninguém, essa mulher não podia se aproximar de ninguém, essa mulher não podia receber um abraço, não receber um carinho. Por 12 anos, pelo menos, essa mulher ficou sem ter com quem compartilhar a sua dor, sem ter com quem compartilhar a sua necessidade, sem ter com quem desabafar, sem ter com quem receber um abraço, sofrendo, mas não tinha quem essa mulher poderia ser acalentada, ser confortada. Essa mulher não podia ir na igreja. Essa mulher não podia frequentar espaços públicos. Então, socialmente, ela era uma mulher totalmente banida da sociedade. E a Bíblia nos fala um pouco, e dá para nós imaginarmos como estava a sua vida emocional. Porque olha só o que diz. A Bíblia nos diz que ela ia de mal a pior. Você pode imaginar isso? Uma mulher que se sentia com um mal dentro dela, por mais que ela tentava, por mais que ela insistia, ela estava indo de mal a pior. Eu fico pensando emocionalmente como estava essa mulher. Emocionalmente, como ela estava, porque por 12 anos, tudo que ela fazia, não só não resolvia nada, mas só piorava. Tudo o que ela fazia só ia aumentando a sua dor. Tudo o que ela fazia só ia aumentando o seu sofrimento.
Mas essa mulher, diferente talvez de muitos de nós, mas ao mesmo tempo que ela estava nessa condição, porque se talvez eu vejo pessoas hoje que por muito, mas absurdamente muito menos, se entrega, culpa a Deus por tudo, simplesmente eu não vou mais na igreja, eu não vou na igreja mais porque eu perdi o meu emprego e não consigo outro, estou com dificuldade, já bati em 2 portas, entreguei 2 currículos, tem 1 semana, 1 mês que eu estou esperando, e já começa a reclamar, pessoa em depressão, por absurdamente muito menos, e eu fico pensando, meu Deus, mas ao mesmo tempo, essa mulher representa muitos de nós que aqui estão, porque se você está aqui essa noite, se você está me ouvindo, ligou a televisão, ligou aí o seu YouTube, sua rede social, é porque você ainda acredita num Deus que pode mudar a sua história. Se você veio aqui essa noite, eu não sei pelo que você está passando, mas se você veio aqui essa noite, essa mulher te representa, porque mesmo sangrando, ela continuou lutando. Mesmo sangrando, ela não desistiu. Mesmo sangrando, ela continuou buscando ajuda. Mesmo sangrando, ela não ficou acomodada. Mesmo sangrando, ela não perdeu as esperanças. E quantos de nós que estamos aqui nos identificamos com esta mulher? Está sangrando no seu casamento? Mas você está aqui. Está sangrando as suas finanças? Mas você está aqui. Está sangrando o teu coração pela aflição que você está passando? Só Deus sabe. Às vezes você não compartilhou com ninguém, mas você está aqui. Mas você não desistiu. Só Deus sabe como está sangrando a sua esperança, vai minando, porque os dias vão passando, você já veio várias vezes aqui, você já orou várias vezes aqui, mas você continua aqui, sangrando, mas não desista, sangrando, mas perseverando. E eu fico pensando que você talvez, e eu talvez, fizemos isso já várias vezes, o que essa mulher fazia, e esse é muito bom, sabe, porque o único que pode fazer você não alcançar a sua bênção, é você mesmo, porque você escuta, muitas das vezes, a sua carne dizer assim, não vale a pena, não tem mais jeito, não adianta, você não vai conseguir resolver isso. Mas como é importante, não sei se você já fez, se você não fez, eu convido você a fazer. Você olhar para o espelho e dizer assim para você mesmo, é hoje que eu vou receber a minha vitória. É hoje que Deus vai mudar esse cativeiro. É hoje que esse sangramento vai parar. É hoje que Deus muda a minha história. É hoje que eu vou lá na igreja e essa situação vai mudar, porque eu vou continuar tentando. Aí você olha para você e fala assim, olha, você não vai fazer eu desistir. E essa mulher me encanta. Essa mulher tem a minha admiração, mesmo sem eu saber o nome dela. E eu quero aqui relatar aqui diante disso algumas coisas que saltam muito aos meus olhos. Essa mulher superou tantos obstáculos. E eu quero mostrar para você que essa mulher superou a frustração. Entenda bem, tantos anos tentando. Olha, o que é a frustração? A frustração é o bloqueio da motivação. Sabe quantas vezes você tenta uma coisa e não dá certo? E aqui você vai tentando e não vai dando certo. E você vai tentando e não vai dando certo. Vai te desmotivando.
Mas essa mulher vai te frustrando. Essa mulher superou a frustração. Mentiram para ela. E mesmo assim ela superou isso, porque certamente alguém disse para ela: olha, vai naquele médico que ele pode resolver. Vai naquele médico que ele tem a solução. Tenho certeza que ela chegou diante daqueles médicos, e quando ela expunha o problema dela, eles cobravam dela, prometendo a ela uma solução para o problema dela. Mas ela superou isso, essas mentiras que falaram para ela. Ela superou a solidão. Ela superou a limitação física. Ela superou o preconceito. Veja bem, imagina se alguém pudesse descobrir que aquela mulher que não poderia estar em nenhum lugar, socialmente falando, com outras pessoas, estava ali no meio de uma multidão, com aquela hemorragia. Certamente ela seria severamente castigada, porque não poderia ser feito isso. Ela superou o medo de ser descoberta, porque o medo paralisa. Mas se existe uma coisa que essa mulher nunca deixou, foi o medo dominar ela, porque ela nunca parou. Superação é o que eu vejo na vida dessa mulher. Vejo também uma atitude de quando ela decidiu, após falar consigo mesma e ouvir falar quem era Jesus, ela decidiu ir, se arriscar. Ela teve uma atitude e teve uma resposta que vem pela ação que ela teve. Meu irmão, minha irmã, existe algo que depende de nós, além de ter a fé, é agir com fé. E essa mulher demonstrou isso, correndo todos esses riscos. Essa mulher também me mostra que eu e você, se quisermos receber algo de Deus, nós não podemos ser um na multidão. Não seja um na multidão. Ou melhor, desculpe, seja um na multidão, não apenas mais um na multidão. Interessante que a multidão oprimia Jesus. A multidão empurrava Jesus. A multidão agarrava Jesus. A multidão ouvia os seus ensinamentos. A multidão via os seus milagres. A multidão conhecia Jesus. Mas multidões nada mais são, parecem fã-clubes. Isso aqui é um fã-clube. Você já viu um político, em época de campanha presidencial, que quando ele está ali naquele comício, que ele desce aquela multidão junto em cima dele, oprimindo ele, multidões de fãs. Eu quero dizer que você ser fã de Jesus não vai responder à sua necessidade. Você ser fã de Jesus não te leva a alcançar nada da parte de Jesus, porque a multidão não tem relacionamento com Jesus. Multidões que se reúnem, mas não cultuam. Multidões que cantam, mas não adoram. Multidões que oram, mas não creem. Vãs repetições. Ficam em vãs repetições. Não prestam nem atenção naquilo que estão orando. Não entendem o poder que pode ter aquelas palavras que elas estão proferindo. Tem até alguns vídeos que se tornam até chacotas. Tem um vídeo de um homem em cima de um púlpito, orando e falando, não estava nem prestando atenção no que estava falando. Senhor, que eu cresça e o Senhor desapareça. Misericórdia, irmão. Não sabe o que está falando, não está prestando atenção no que está fazendo. Então oram, mas não creem no que estão orando. Seguem, mas não provam a Jesus. São próximos de Jesus, mas não têm experiências com Jesus.
E eu pergunto para você, nós estamos aqui, reunidos, uma multidão considerável. Como não ser mais um na multidão? E como ser um na multidão? O desafio que Jesus tem, porque ele responde a este um que está no meio da multidão. A resposta que Jesus tem é quando a fé é desafiada, é quando a fé é motivada, e ele não precisa nem de uma palavra. Ela dizia com ela: se eu tão somente tocar nas orlas dos vestidos de Jesus. Pessoas que ali talvez amassaram aquele vestido, aquela orla, daquelas vestes. Pessoas que talvez ali amarrotaram toda a roupa que Jesus estava vestindo. Aquelas pessoas talvez que abraçaram Jesus, que pularam no pescoço dele, que se penduraram nele, e que os discípulos tinham que soltar, que exprimia, que empurravam, e não receberam absolutamente nada. Nada. Mas aquela mulher foi com ação de fé, porque a resposta não vai vir pela necessidade. Certamente todos ali tinham necessidades, como todos nós aqui temos necessidades. Mas de que forma essa história muda? Quando eu não sou mais um, eu sou um na multidão. Eu vim aqui com um propósito. Aquela mulher foi lá com um propósito. Olha, eu tenho que chegar, eu tenho que me abaixar, eu só tenho que tocar, eu só tenho que relar nas orlas do vestido. Eu não preciso nem pegar nele, não preciso tocar no braço dele, não preciso tocar no cabelo dele. Eu só preciso tocar nas orlas. Ninguém disse para ela que tocando nas orlas dele, ela seria curada. Mas a Bíblia diz que ela falava com ela mesma. É só eu fazer isso. Sabe, e a verdade é essa: a resposta vem pelo ato de fé. E sem fé eu não alcanço galardão da parte de Deus. A Bíblia nos fala de uma outra mulher que me veio à mente aqui agora, de Mateus 15. A Bíblia já dá uma certa mulher cananeia. A Bíblia mostra um pouquinho mais dessa mulher, que tinha uma filha que estava em casa endemoniada. E aquela mulher vinha gritando, atrás daquela multidão, atrás dos seus discípulos, pedindo misericórdia, pedindo misericórdia. E os discípulos a repreendiam, e chegou diante de Jesus, e falou assim: Jesus, manda essa mulher embora, a gente não aguenta mais essa mulher gritando atrás de nós. O que eu entendo isso? Eu entendo que Jesus ia na frente, e é como se fosse um cordão de isolamento um pouco mais para trás, e aquela mulher estava incomodando aquele cordão de isolamento que Jesus ia caminhando, e aquela mulher vinha gritando atrás. E quando Jesus provavelmente para, ou os discípulos avançam um pouco mais no passo e chega diante de Jesus para dizer: Jesus, nós já estamos com a nossa orelha doendo dessa mulher gritando atrás de nós. E a Bíblia diz que a mulher chegou. E a mulher chega ali, e aí ela já chega diante de Jesus. E aquela mulher recebe uma resposta que muitas das vezes, talvez muitos de nós sairia indignado. E aqui a mulher resposta que Jesus, não é bom tirar o pão da mesa e dá-los aos cachorrinhos. Mas aquela mulher dá uma resposta pela qual acho que Jesus estava esperando, porque Jesus não é pego de surpresa, mas Jesus estava testando a fé daquela mulher. E aquela mulher: ah, Senhor, é verdade, ninguém realmente tira o pão da mesa e dá para os cachorrinhos, mas os cachorrinhos também vivem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. E Jesus olha para ela e fala assim: mulher, que coisa linda que eu vejo em você. Grande essa fé. Olha, vai, e está sendo feito conforme a sua fé. E naquele mesmo instante, a filha dela ficou liberta. Entende, irmãos, qual que é o desafio dessa noite que o Espírito Santo de Deus está falando para nós? E eu queria pedir que você se colocasse em pé. Nós vamos cantar um louvor aqui, rapidamente, para terminarmos. E eu já vou concluir essa palavra
fazendo uma pergunta para você. Você que talvez está padecendo de um problema há muito tempo. E talvez não, porque não tem essa sequência. Jesus não resolve apenas problemas que vêm sendo afligidos na vida das pessoas por muito tempo. Não. A resposta vai vir pelo ato de fé. É esse desafio, essa é a proposta que o Espírito Santo colocou no meu coração essa noite, para mostrar para você que não importa o que está acontecendo, não importa a sua situação financeira, não importa a sua situação social, não importa a sua situação emocional, não existe, acho que ninguém aqui que talvez esteja numa situação mais complicada que essa mulher estava. Por isso ela nos desafia. Por isso ela nos mostra que o que vai mudar a história é não ser multidão em volta de Jesus, e Ele está aqui. O que vai mudar a sua história e a minha história essa noite, o que vai resolver o meu problema e o seu essa noite, é como eu ajo com fé, porque é desta forma que Deus vai responder. Porque sem fé é impossível agradar a Ele. Quer receber o galardão dEle, tem que agir com fé. Quer ter respostas, tem que agir com fé. Não é lamentar a necessidade, não é expor a necessidade. É um ato de fé. Eu creio que se eu chegar, que se eu avançar, que se eu der um passo de fé, que se eu chegar diante do altar de Deus, que se eu der um passo à frente, dizendo assim, Senhor, eu vou até a frente porque eu creio. É porque eu creio, Jesus. E mesmo que venha uma multidão aqui na frente, você não vai ser mais um aqui, você vai ser o um que Jesus está aqui para te abençoar. Saber que você vai ser, você e Ele, aquele momento que aquela mulher tocou, é como se não tivesse ninguém por perto, era ela e Ele. Era aquilo, era aquele propósito. Olha, eu estou chegando perto, eu imagino como foi a dificuldade para ela, fraquinha, debilitada, certamente anêmica. A dificuldade que ela teve de ir se espremendo no meio daquela multidão e se achegando, e aquela multidão em volta de Jesus. Imagina a dificuldade que essa mulher teve, o esforço que ela fez, mas ela não foi mais um, ela foi aquele que fez Jesus parar. Ela foi aquele que Jesus falou assim, olha, saiu virtude de mim. Como assim, Jesus? Quem me tocou? Alguém me tocou. Jesus, como assim? Não só te tocaram, te espremeram, te amassaram, te penduraram no Senhor, como essa pergunta que a gente tocou. Eu acho que naquele momento já tinha um monte de gente pendurada tocando Ele. Fala aí, quantos estão te tocando nesse momento? Não, não é isso não. Jesus falou assim, não é isso que eu estou falando. O caso aqui não é mais um no meio dessa multidão. Eu quero saber quem é o que está aqui nessa multidão. Eu quero saber quem foi esse que me tocou de uma forma de propósito, porque saiu virtude de mim, e alguém aqui recebeu uma grande bênção. Eu quero saber quem é. Você entende isso? Você consegue entender o que o Espírito Santo de Deus está falando? Você veio aqui diante de uma necessidade, você veio aqui buscar algo de Deus, você teve propósito quando saiu de casa, você parou e pensou assim, olha, eu vou hoje porque é hoje o meu dia. Eu vou hoje porque Jesus está lá. Eu vou hoje porque Deus tem operado milagres naquele lugar. Eu tenho visto tantas pessoas sendo curadas, libertas, salvas. Pessoas operando milagre aqui nesse templo, aqui nesse lugar aqui. E eu vou lá porque hoje é o meu dia. E aquela mulher disse, Jesus fui eu. Jesus fui eu. E a Bíblia diz que ela ficou temendo e tremendo, mas ela relatou toda a verdade. E ninguém a condenou. Muito pelo contrário, Jesus, vai filha, e seja liberta deste teu mal. E eu pergunto para você, você é um ou você é só mais um? E se você for que veio aqui com um propósito essa noite, foi desafiado no seu coração, nós vamos cantar um louvor para dar tempo para você tocar aqui em Jesus. Não é em mim, mas se você tocar aqui em Jesus, tocar com propósito, tocar com fé, tocar com confiança, tocar com certeza, porque Ele está aqui.
dias ele reviver. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre. Me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Glória a Deus. Glória a Deus. Tem mais alguém que quer tocar? Que foi desafiado pela fé? Que tem uma necessidade? É uma oportunidade. Não quero que você venha porque eu estou falando. Eu quero que você venha porque o Espírito Santo de Deus está tocando no seu coração. E é uma questão de reação. É uma questão de ter respostas. Vou esperar porque tem mais gente chegando. O Espírito Santo de Deus está trabalhando nos corações. Ah, pastor, mas já faz tanto tempo, tantas vezes eu já vim. Mas hoje é um dia diferente. Hoje é o dia que você vai, é você que vai tocar, é você que vai provocar. É você que vai chegar com fé, com determinação. É você que vai até Ele, porque Ele está aqui. É você que vai num ato de fé. Esse ato de você sair e vir significa que você está indo fazer um não toque. Jesus está aqui. Hoje é você que vem. Aleluia. Grandes milagres vão acontecer aqui hoje. Grandes coisas vão acontecer aqui. Já estão acontecendo. Porque Deus está dando respostas a teus pedidos, porque você está fazendo isso com um ato de fé. E você que está aí no seu lugar, está na benção, tenha compaixão, estenda tuas mãos para cá. Ora como se fosse um problema para você, aquele problema que você já venceu, que você já passou. Interceda por essas vidas. E você que está aqui, começa a clamar ao Senhor. Levante a tua voz, começa a falar: Senhor, eu estou aqui por causa disso. Eu estou aqui por causa disso. Eu estou te tocando porque eu creio no teu poder. Eu vim aqui, Senhor Deus, para ter a resposta da minha fé. Eu vim aqui tocar no Senhor. Mostra para Ele, conta para Ele. Senhor, eu estou te tocando por causa disso. Explica para Ele porque, fala contigo mesmo. Ela determinou que se eu tocasse em Jesus, eu ficaria liberta do meu mal. Foi isso que o Espírito Santo de Deus colocou no coração dela, para que ela agisse daquela forma. Então faça isso, fala: Senhor, fala para Ele: eu estou te tocando por causa disso, Jesus. Soberano e eterno Deus, Pai de nosso amado Salvador Jesus Cristo, a tua palavra foi pregada, Senhor, e aqui estão essas vidas, Pai, diante do Senhor, com as suas necessidades, com os seus problemas, com as suas dificuldades, com os seus sangramentos, Pai. Ah, Senhor, tem vidas aqui sangrando, Deus, faz tempo, Senhor. Tem vidas aqui, Senhor Deus, sangrando na alma, Senhor, com o coração dilacerado. Pessoas que foram traídas, Senhor, apunhaladas pelas costas, Senhor, e continuam sangrando, Pai, sangrando, Senhor. Oh, Deus, pessoas aqui, Senhor Deus, no mais profunda depressão, sangrando, meu Deus, sem ter forças, numa anemia espiritual absurda, sem ter forças, meu Deus, mas elas acharam forças para estar aqui hoje na tua casa. Vieram aqui, Senhor Deus, diante do teu altar, Pai, te tocar nessa nora, Pai. Oh Deus, nós profetizamos que em nome de Jesus, virtude irá sair do teu altar nessa hora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, porque o Senhor não mudou. O Senhor mesmo ontem, hoje e eternamente.
Da mesma forma que saiu virtude do Senhor ao curar aquela mulher que padecia 12 anos com aquela hemorragia. Desta mesma forma, Senhor, nós declaramos que virtude está saindo. Eu posso sentir isso nessa hora, Senhor. Virtude está saindo, um milagre está acontecendo, pessoas estão sendo curadas, hemorragias estão sendo estancadas nesta hora, e o milagre está acontecendo para a glória do Teu nome. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, nós oramos por essas vidas, Senhor, e cremos que o Senhor já está fazendo algo maravilhoso nesta hora, e cremos, Senhor Deus, que muitos testemunhos vão sair, Senhor. Muitos, Pai, muitos, aqueles que vieram com fé, Senhor, estão saindo de posse da Tua bênção, em nome de Jesus. Glória a Deus. Podeis tomar lugar, meu irmão, e vai com a tua bênção na mão, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a igreja.